Paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Ontem a gente viu lá no final do vídeo a resposta de Zofar para o que Jó estava falando. E agora chegou a hora da gente ver a resposta de Jó para Zofar. Uma coisa que a gente precisa entender é que esses amigos de Jó, eles eram pessoas sábias. Eles eram pessoas que conheciam a palavra. Mas as provações de Jó trouxeram à tona o pior deles. Acabou revelando o quão tolos eles eram. E a gente precisa entender que há ocasiões certas para respondermos o tolo em sua tolice. A gente precisa tomar muito cuidado porque é um terreno perigoso. Existem tempos em que a gente não deve responder a tolos. Mas nesse caso aqui, era o tempo, era o momento e vamos ver o que Jó respondeu para o seu amigo. Amigo, né? Acho que a gente já pode começar a considerar assim. Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas, tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Aquele a quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se a solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o engano quanto o enganador a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cola os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Ou seja, Deus faz o que quer, com quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, tudo que ele quer, porque quem é soberano nessa jossa é Deus. Independente do que aconteça, é Deus que decide o que vai fazer ou o que não vai fazer e ponto final. E é engraçado que a gente começa a ver aqui revelado a maturidade e a fraqueza de Jó. De algum modo ele aparenta estar no fundo do poço, mas do outro ele demonstra confiança plena em Deus. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Quando a gente vê lá no começo, lá no finzinho do capítulo 2, eles ficaram em silêncio. E ali eles consolaram muito mais a Jó do que todas essas falas deles. O consolo deles só servia para falar de Deus de maneira maldosa. Só que quem realmente tem fé, quem realmente confia com todas as forças em Deus, quando chega a tempestade, ela não derruba essa pessoa. Pelo contrário, faz essa pessoa se agarrar com muito mais força em Deus. E era isso que estava acontecendo com Jó. Mesmo com todas as dúvidas, com todos os questionamentos, com todas as inseguranças de Jó, cada vez mais ele se agarrava a Deus. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Quantos erros e pecados cometi, mostra-me a minha falta e o meu pecado. Ele pede pra Deus sondar o coração dele e falar: e aí, eu pequei? Se eu pequei, me fala, porque eu não tô vendo. E não era aquele eu não tô vendo de tipo, tô dando um migué. Eu sei dos pecados que eu fiz, mas eu vou dar um migué pra parecer que não. Não, no caso de Jó realmente não tinha. E ele olha e fica tipo, meu Deus, eu não vejo, mas me mostra se eu pequei. Me mostra quantos pecados eu tenho. E quem é cristão de verdade sempre tá pronto pra ser confrontado pelo seu pecado, sabe pra quê? Pra que possam confessá-los e abandoná-los. Então quando alguém te repreender de forma legítima, como a gente falou no vídeo do amor que eu vou deixar aqui, ouça o que essa pessoa tem pra te dizer. Não rejeite essa repreensão e que isso sirva pra você entender, reconhecer, confessar e abandonar os seus pecados. Esse foi o maior discurso de Jó. A gente vê uma mistura de confiança com queixas, desespero em meio à esperança, rosas em meio a espinhos. Se tão somente me escondesses na sepultura, me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. E o tempo todo Jó reconhece, ele é passageiro, o ser humano é passageiro, que do mesmo jeito que ele veio do pó, ele vai voltar pro pó. E é uma coisa que a gente precisa ter, a gente não precisa ter medo da morte. Eu já falei isso também num vídeo que eu vou deixar aqui. A gente tem que ter medo de viver uma vida vazia. Foi o que eu falei até nesse vídeo que eu deixei já no link pra vocês. Mas lógico que a gente não vai desejar a morte do mesmo jeito que Jó estava fazendo. Claro que não.
situação que a gente simplesmente consiga ver que viver é Cristo e morrer é lucro, mas que a gente não deseje a morte quando as situações vierem. Que a gente lembre que nós temos um Deus que está do nosso lado, nos sustentando nessas dificuldades, nessas provações, e que elas um dia vão passar, e que elas vão trazer um peso de amadurecimento, que elas vão trazer um aprendizado para nossa vida que nenhuma outra escola vai dar. Porque Jó enfatiza várias vezes isso, né? Preferia não ter nascido, por que os meus dias não acabam logo e tudo mais. A gente lembra muito disso ao invés de lembrar de que nós temos uma força que não é nossa, que não vem de nós, mas que vem de Deus, que a gente tem uma alegria que não é condicionada ao que a gente está vivendo, à situação que a gente está passando, que nós temos um socorro, que nós temos um refúgio, que nós temos um guardião que está ao nosso redor todos os dias, que nós possamos nos lembrar disso e que nessas situações nós possamos ter esperança em meio ao desespero. Nesse discurso a gente vê várias facetas de Jó, várias camadas daquilo que Jó estava passando, porque Jó era uma pessoa, então a gente também tem várias camadas quando as coisas acontecem, e nesse discurso a gente consegue perceber isso. A lição de casa para amanhã é ler os capítulos 15 e 16. Aqui do lado tem os 2 vídeos anteriores, caso você não tenha visto. Deixa o seu like se você gostou, comenta aqui embaixo o que você aprendeu, o que você estudou sobre esses capítulos, se inscreve no canal se você não for inscrito e vem fazer parte da nossa família. Amanhã, 6h30, a gente vem para discutir os capítulos 15 e 16. Beijo grande, Deus abençoe, tchau.